estamos de volta! E hoje, para complementar, né, o Mulheres Continentais, eu trago para vocês o livro escolhido para o continente asiático. Só que como eu não sou besta, eu juntei dois projetos literários. E então, eu trago o continente asiático para Mulheres Continentais e um livro dos livros para 2021, que é este daqui, A Noite do Tigre, da moça Chu. Eu vou chamar ela de Chu. É a Isabela que escolheu, né, o livro. Eu vou deixar no cardzinho aqui para vocês conferirem tanto a lista, né, dos livros lá, quanto do Mulheres Continentais, para vocês verem tudo direitinho. E lembrando que sempre que sai um vídeo novo, tanto eu quanto a Isabela, a gente deixa a lista atualizada aqui dos nossos vídeos desse projeto, do Mulheres Continentais, ok? Bom, então vamos lá. Este livro a Bela escolheu pela capa, e eu já tinha visto também, esse, se eu não me engano, é o segundo lançamento da autora pela Darkside. A capa, tanto essa capa quanto a outra, são bem chamativas. Assim, eu e a Isabela temos uma coisa de comprar pela capa, que logo a gente foi atraída por isso. Nem eu, nem ela, a gente sabe a história, a gente não conhece essa mulher, essa autora, nem nada. Então foi muito... não diria surpreendente. E assim, depois que eu falar a sinopse do livro, eu vou explicar direitinho isso. Mas assim, foi uma leitura normal, ok? Então, sem mais delongas, vamos então à sinopse da história. Bom, o livro então ele é dividido em dois núcleos principais, que é o da personagem Jilin e do Ren. Assim, eu vou falar o nome, gente, romanizado, igual tá aqui. Inclusive a autora até colocou uma nota no fim da história, no fim do livro, falando sobre a romanização dos nomes chineses, cantoneses e tudo mais. Inclusive os nomes aqui, eles não estão escritos com o pinyin, que é a entonação, né, do mandarim. Então, enfim, eu tive que dar uma pesquisada aí, inclusive até coloquei nos stories, mas vai ficar mais claro. Voltando. O núcleo narrativo da Jilin, ele é narrado em primeira pessoa. Eu não sei se foi a intenção da autora, mas a sensação de que eu tive é de que ela era a personagem principal dos dois núcleos, assim, sabe aquele... Porque sempre tem aquele personagem que tem mais destaque. Eu acredito que ela escolhendo a narrativa em primeira pessoa da Jilin deu uma certa autoridade, sabe? É muito diferente você ler, por exemplo, eu fiz, né? Eu que fui lá e aconteceu isso comigo e tal, do que você ter uma narrativa em terceira pessoa falando tal evento aconteceu com tal pessoa. Cria uma certa distância. Pode ser uma paranoia da minha cabeça? Pode. Eu acabei de inventar essa teoria? Sim. Mas é a sensação que eu tive. Então, esse núcleo, né, da Jilin, ele é focado nela e na família dela. E a família dela é o seguinte, o pai dela faleceu quando ela era bem nova ainda, então ficou ela e a mãe dela por muito tempo, só as duas ali, e era uma situação, por mais difícil, né, financeiramente, era uma situação que muito agradava ambas. Só que socialmente isso é, de certa forma, inaceitável. Então a mãe da Jilin acabou se casando novamente, através de um casamento arranjado, e o homem, né, com quem ela se casou, tinha um filho já, e ele também era viúvo. Então foi meio que tipo uma coisa, um arranjado perfeito, sabe? Até porque os malaios são pessoas extremamente supersticiosas. E aí quando elas descobriram que o Shin, que é o filho do homem lá, ele nasceu no mesmo dia que a Jilin. Tipo, a Jilin nasceu horas na frente dele, sabe? Então eles são, tipo, gêmeos de mães diferentes, sabe? De famílias diferentes, assim. E isso é uma superstição que, né, assim, agradou ali a atmosfera. E pra, assim, aprofundar, né, o relacionamento desses dois, tanto a Jilin, a escrita do nome chinês da Jilin, quanto do Shin, eles representam duas das 5 virtudes confucionistas. Eu já mencionei sobre Confúcio
Eu acho que foi no vídeo das Boas Mulheres da China. Eu acho que foi nesse vídeo aqui. Eu vou deixar nos cards para vocês também conferirem lá, eu dou uma explicada melhor nessa questão. E o nome da Jilin, né, em mandarim, ele fica Zhi, que significa, né, conhecimento, sabedoria. E o do Xin, ele fica Xin mesmo, se pronuncia Xin, mesmo com a entonação, e ele significa integridade, fidelidade. Já o segundo núcleo dessa história, a gente tem então o menininho, o Ren, que é uma criança ali de 10, 11 anos de idade, que ele é tipo um empregado, né, um serviçal e barra aprendiz de um médico britânico, se eu não me engano, que tá trabalhando, né, morando ali na Malásia, e ele acabou, tipo, contratando os serviços do Ren. E o Ren, ele tem um irmão gêmeo, que é o Yi. Só que o Yi, ele faleceu. Ele sempre foi considerado aquela criança fraca, sabe? Então ele estava sempre doente, sempre cheio de problemas e tal, e ele acabou não resistindo e faleceu. Só que existe essa superstição também de relacionamento de gêmeos. Então é uma relação muito próxima, aquela coisa de um caiu e o outro sente a dor, ou então assim, um completa a frase do outro. Tem uns negócios que acontece assim com os gêmeos que é muito recorrente na história. Mesmo depois da morte do Yi, o Ren continua sentindo e ele continua é, sendo guiado praticamente pelo Yi. E olha, só pra você ver, gente, isso é muito mineiro. Mas olha só pra você ver. Tanto o nome do Ren quanto do Yi em chinês, eles também significam duas características, né, dois valores principais ali da teoria do Confúcio. E o Ren, ele é Run, né, que significa benevolência, humanidade e tal. E o do Yi, que se pronuncia Yi mesmo, ele significa justiça. Então, olha só, nós já temos então 4 virtudes já assim espalhadas, né, na história, e a gente precisa de uma quinta para completar todo esse mistério do livro. Tá, mas e daí? O que essas pessoas têm a ver, né? E daí? Como que elas vão juntar? O que acontece? Bom, o Ren, como eu mencionei, ele é um aprendiz lá do médico britânico, o John alguma coisa. E esse John, ele acabou numa aventura ali, ele acabou tendo seu dedo amputado. E uma das superstições da Malásia ali, eu não sei se em outros países, mas né, foi relatado aqui, é que o corpo precisa estar inteiro na hora de ser enterrado, porque senão a alma vai ficar perturbada, ela não vai conseguir descansar em paz. Então, assim, se você tem, por exemplo, brinco, tem que tirar para ser enterrado, porque isso é uma intervenção no corpo. Se você, sei lá, perdeu os dentes, guarda seus dentes, porque você tem que ser enterrado com os dentes, entendeu? É assim, você tem que estar inteiro mesmo para ser enterrado. E aí, desde a morte da pessoa até esse descanso eterno, existem 49 dias em que a alma fica vagando mesmo ali. E aí o John, ele falece e ele tá sem o dedo dele tá perdido no mundo. E ele deu a missão para o Ren de achar o dedo dele e colocar no túmulo dele. E o Ren foi correr atrás do dedo, né? Então, na última informação que ele tinha, esse dedo estava com o William, que é um outro médico, que vai desempenhar também um papel muito importante aqui na história. E o William, ele aparece no núcleo narrativo da Jilin. E a Jilin, ela é uma jovem, ele não fala ali mais ou menos a idade dela, mas ela deve ter uns, sei lá, 18, 20 anos. Ela trabalha como costureira, só que a mãe dela acabou contraindo uma dívida de jogos e ela ficou com muita vergonha, né, de falar com o marido e tudo mais, até porque o marido é bem escroto, bem violento. Falou com a filha e a filha
se encarregou de ajudar a pagar essa dívida. Então ela começou a trabalhar num salão de dança. Só que existe algumas controvérsias, né, nesse salão de dança, porque tem muita gente que acredita que é uma casa de prostituição. E no caso dessa específica, não, é só uma casa mesmo de dança em que essas mulheres servem como instrutoras de dança. Então os caras chegam lá, compram um ticket, né, tipo um vale dança, aí vai lá, dança com a moça que ele escolher e vai embora. E aí elas recebem uma comissão para isso, né, obviamente. Então, assim, elas são instruídas a serem sempre muito simpáticas, bem vestidas, bem arrumadas, porque quanto mais elas dançam, mais elas ganham. E é assim que a Adeline vai ajudar a pagar a dívida ali da mãe. E é tudo feito embaixo dos panos porque os homens da família não podem saber sobre isso. E numa dessas danças, a Adeline acaba dançando ali com um comerciante, um cara muito esquisito. Eu só imagino a quantidade de gente esquisita que não deve aparecer nesses lugares. Mas ele começou a falar do negócio de um amuleto de sorte, uma coisa assim, a Adeline tava tipo, ai, tá bom, vamos dançar, enfim, sabe? Só que ele tentou meio que agarrar ela e ali no empurra-purra ela acabou segurando ele e um negócio que tava no bolso dele, esse amuleto de sorte, acabou por ficar nas mãos dela. E ela falou assim, não, eu vou guardar isso porque, sei lá, né, vai que ele acha que eu roubei, né? Aí eu falo que caiu aqui, eu peguei e guardei. Só que na hora que ela olha, é o dedo. É o dedo do outro moço lá, do médico, do John. E ela fica em pânico. Ela fala assim, o que eu vou fazer com esse dedo? O que é um dedo humano? E aí ela leva pro irmão dela, o Shin, ele é estudante de medicina, para ajudar ela não só tipo, a confirmar que é um dedo humano, mas para dar um fim naquilo, né? Porque ele, como aluno de medicina, muito provavelmente sabe o que fazer com aquilo. E o Shin, então, ele pega o dedo e ele resolve, assim, umas tramóia dele ali, ele começa a arrumar o depósito de espécimes no hospital que ele está fazendo estágio. E, coincidentemente, é o hospital que o William é médico, que é o quem deveria estar com o dedo. E aí que é nesse sentido que a história se junta, né? Que esses personagens vão se encontrando e vão desenrolando ali os relacionamentos. Eu confesso pra vocês que falando assim, parece muito mais interessante do que de fato é. Assim, o livro não é ruim mesmo. Ele tem algumas pontuações culturais muito bacanas. É uma ambientação muito bem feita. Esses elementos culturais, assim, eles são muito bem colocados, muito bem explicados. Existe a superstição de... como é que fala? De homem-tigre, que é uma coisa também muito forte. A figura do tigre, ela é muito forte na Ásia, né, na China, eu sei que na Coreia também é um animal forte, assim, tipo, sabe? Então, existem elementos supersticiosos, existe essa questão sobrenatural, né, desse relacionamento dos gêmeos, existe um mistério, porque algumas coisas ali vão acontecer. Então a autora ela colocou vários estilos literários dentro de uma história só. Então você lê tipo assim, uma sequência de capítulos e aí você vai ter romance. E aí depois na próxima sequência você tem um mistério ali, e aí você lê rapidinho porque você quer descobrir o que que é. Mas aí logo depois é cultural, sabe? Assim, é uma aula de história. Então é muito interessante essa dinâmica que ela criou. O único problema que eu tive lendo essa história é que são os 49 dias da alma rondando ali, entendeu? Então, assim, eu achei muito extenso o livro. Eu mandei mensagem para Isabela falando que eu não estava dando conta de ler. Não acabava nunca, gente. Parecia que assim, eu tava lendo, eu lia 20 páginas, surgia mais 50 para ler. Era essa sensação que eu tava tendo até as últimas 50 páginas, 50, 40 páginas.
Depois eu acabei rapidinho porque ficou super interessante, assim, que é a parte do mistério que eu falei, que ele ficou muito, assim, chocante, e aí eu consumi muito rápido. É só isso que me pegou. Sério, assim, eu achei muito extenso. Tem algumas coisas que acontecem que, no meu ponto de vista, são. Eu não vou dizer desnecessária, mas é encheção de linguiça pra mim, sabe? Eu achei que ele podia ser mais enxuto. Mas, de novo, é muito legal a história, é muito interessante esse contato, o jeito que a autora ela mistura todos esses gêneros literários e esses elementos culturais e tudo isso e essa perspectiva de personagens femininos e personagens masculinos dentro de uma mesma sociedade. E aí você tem uma pessoa que é maior de idade, mas tem restrições por ser mulher. E aí você tem essa criança que deveria ter mais restrições, né, por ser criança, mas não tem, porque é menino. E ainda, tipo, ele tá na posição de empregado. Então ele deveria ser menos, sabe? Então é muito louco. Realmente, assim, eu achei essa construção muito interessante e que funcionou demais pra história. Mas assim, eu vi alguns relatos aí na internet falando, nossa, eu não conseguia largar o livro, nossa, você vai ler rapidinho e tal. Talvez não. Talvez vá demorar um pouco, entendeu? Talvez você não vai entrar ali no ritmo, como aconteceu comigo. Mas, de novo, é super legal a história. E eu não sei como que essa contradição funcionou na minha cabeça. Sendo que eu queria tampar o livro na parede, mas eu queria saber o que acontecia no final. Mas é isso, fica aqui então a dica pra vocês de mais uma autora aí desconhecida pela maioria, que a gente, né, tá trazendo aí no projeto. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.